Mas eles dizem que esse odor parecia ser uma combinação de carne queimada, carne apodrecendo e enxofre. Era um cheiro muito forte e que, assim, aparecia do nada, não tinha explicação e aparecia nas duas casas, tanto na da Janet e do Jack, quanto na do John e da Mary. Olá! Yay! Feliz Halloween! Feliz mês de outubro, senhoras e senhores! Spooky Halloween! Sim, Halloween, gente. O carnaval dos trevozinhos. O carnaval gótico. O carnaval de todo mundo que passa o ano inteiro dentro de casa vestindo preto. Esse é o mês gótico Palusa. É o Gothpalooza. A gente passa o ano inteiro esperando essa época maravilhosa que é o outono aqui no hemisfério norte e que tudo fica assim mais sombrio, tudo fica mais nublado, tudo as folhas começam a ficar amarelas, vermelhas, daí cai, daí fica uma coisa bem mórbida. Todos os cafés vendem pumpkin spice latte. Exato, muito chocolate quente, muita vela, e daí chega outubro e é Halloween. E daí em novembro eu já tô de saco cheio querendo ir pro Brasil porque eu preciso de uma praia. Mas outubro é muito bom. Outubro e dezembro são os melhores meses. Eu não sou tão fã de dezembro, que o inverno aqui dezembro é um mês difícil. Mas pra você também é, né? É muito escuro, mas é que eu sou muito natalina. Eu adoro Natal. Ah, tá. Entendeu? Eu passo outubro inteiro falando de demônio, daí chega no Natal eu tô toda paz e amor de novo. Entendeu? Por quê? Porque Gente, porque pra quem... Porque a Natália, pra quem não sabe, né, ela trabalha na fábrica do Papai Noel. Exato. Então eu fico muito ocupada, mas também eu adoro o Natal. Às vezes eu tô no trabalho e fico ouvindo música natalina, sabe? Você troca dos sinos tibetanos pros sinos natalinos? Exato. É o que eu faço. E daí eu tenho uma lista da jazz do Snoopy, mas de Natal. E daí você fica ouvindo lá pra se acalmar, porque eu tô estressada. Mas porque trabalhando muito. E daí aqui tem um biscoitinho que é aquele tipo, não é gingerbread, é tipo pepper caker, eu não sei qual que é, se é gingerbread, é como se fosse gingerbread, sabe? Mas é maravilhoso. E daí chega 1º de dezembro, a fábrica inteira tem a latinha de biscoito. Eu me entupo daquilo até não poder mais, e daí chega dia 10 de dezembro, eu já não aguento mais ver, nem sentir o cheiro daquele negócio, de tanto que eu comi. Mas aquele primeiro que você pega em dezembro, sabe? Aquele primeiro, assim... O gosto é diferente, né? Nossa, maravilhoso. E é daqueles mais baratos que eles compram lá, mas é maravilhoso. Eu adoro. Mas é por isso que eu gosto de Natal, né? Biscoitos. Mas, gente, a gente não tá aqui para falar da fábrica, nem de biscoitos, nem de Natal. É Halloween, é outubro, é a temporada mais maravilhosa da face da Terra, a temporada de fantasmas, espíritos, poltergeists, demônios, capirotagem generalizada. Trevosidade, gente. Todas as trevosidades. All the trevosidades. Trevosidades generalizadas. Mas, para começar a nossa temporada de outubro, eu resolvi trazer a história da família Smurl. Uma família da Pensilvânia que supostamente viveu um verdadeiro filme de terror na década de 70 e 80. A história da família Smurl é tema do último filme da franquia The Conjuring, ou, como a gente conhece no Brasil, Invocação do Mal. O Invocação do Mal tá nos cinemas. Eu confesso que eu ainda não vi o filme, eu só vou conseguir ver. A gente tá gravando na sexta, eu só vou conseguir ver no domingo à noite. Mas eu estou extremamente empolgada, porque a empolgação do mal. A empolgação do mal. A Invocação do Mal é a minha franquia favorita. Eu amo o Patrick Wilson e a Vera Farmiga. E eu amo as histórias. Eu falei Farmiga, né? Falou sério. Eu tô rindo porque semana passada você falou o Homem Wilson. É, o Homem Wilson.
E agora eu tô lembrando, você falou dele, eu lembrei daquele momento. Ah, aquele ali, o homem Wilson. Me fugiu o nome, gente. Eu sou uma jovem senhora. Acabei de falar, eu sou uma jovem senhora. Mas desculpa, foi por isso que eu tava rindo. Você falou, eu lembrei. Oh, tantos momentos divertidos, né, nesse podcast. Eu amo as histórias do Ed e Lorraine Warren, gente. Apesar delas serem mais ficção do que propriamente realidade, eu adoro tudo que tem a ver com esse casal. Eu adoro as coisas trevosas que eles faziam. Não tudo que tem a ver com esse casal, mas as histórias. As A histórias lore, que né? eles A lore contam. deles, A sim. história que eles contam, né? Que eles fingem que contam, a gente finge que acredita. Mas vamos falar disso daqui mais pra frente, gente. E não sou só eu que sou muito fã dessa franquia. Os filmes, né, do universo Invocação do Mal, que é a Invocação do Mal, a Freira, a Annabelle, eles já faturaram mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo, sendo a franquia de terror mais bem sucedida até o momento. Meu Deus. Então, o novo Conjuring já levou mais de 3 milhões de brasileiros ao cinema, né? Uou. Então, eu tô super empolgada. Mas esse vídeo não é uma propaganda de Invocação do Mal, até porque não estamos sendo pagas para fazer isso aqui, entendeu? Então, a gente tá aqui para falar da família Smurl, então vamos começar com ela. Em agosto de 73, o Jack e a Janet Smurl se mudaram com as duas filhas, a Dawn e a Heather, para West Pittston, no estado da Pensilvânia. Para quem gosta de The Office, é ao sul de Scranton. Ah! E a família comprou um sobrado, sabe aqueles sobrados conjugados que um lado é uma casa e do outro lado é outra? Sim. Eles compraram essa casa, eles compraram uma casa muito barata e eles dividiram. De um lado morava o Jack, a Janet e as duas filhas, e do outro lado morava a Mary e o John, os pais do Jack. Ah, tá. Então, e a casa não era lá essas coisas, tá? As famílias tinham se mudado para lá depois que o furacão Agnes destruiu a antiga casa da família. A casa ficou destruída, eles tiveram que se realocar e daí eles compraram essa casa Nossa! barata. Imagina que, tipo, você tá se recuperando, a sua casa foi destruída por um furacão, Uhum. e aí você muda pra uma casa assombrada. É a sorte Mano. de milhões. A sorte, assim, que você tem que. Depois dessa, joga Imagina na loteria, entendeu? Porque você lembrando da sua trajetória, né? Qual que foi a casa assombrada ou a que o furacão levou? é muito triste, É gente. muito Eu não gente. tinha nem pensado nisso, mas é muito Eu triste. pensei no azar. Então a casa não era lá aquelas coisas, mas era uma casa barata e era o que a família precisava. As duas famílias precisavam naquele momento, né? Sim. E com a situação meio apertada e todos os probleminhas, assim, todas as reparações, todos os probleminhas de instalação elétrica, encanamento, reparos comuns da casa eram feitos pelo Jack e pelo pai dele, o John. E assim eles foram tentando, de pouquinho em pouquinho, fazer daquela casa o novo lar da família. Porém, 18 meses após se mudarem para a nova casa, as famílias começaram a ter experiências, no mínimo, estranhas. Eita. Em janeiro de 74, a Mary comprou um tapete para casa. Quando o tapete foi entregue na residência, eles notaram que tinha uma mancha grande de gordura no tapete. E naquela noite, a Mary e o John limparam esse tapete, lavaram a mancha e a mancha desapareceu. Então, satisfeitos com o trabalho que eles tinham feito, né, satisfeitos com o novo tapete, eles nem chegaram a reclamar para o vendedor, eles simplesmente foram dormir. Ó, e ainda são gente boa, tá vendo? Ainda Não é são a gente galera que boa. arruma confusão. Pois é, porque imagina as Karen de hoje, do TikTok, iam ligar pra lá fazer um escândalo, ia dar toda. Daí o vendedor ia responder no TikTok, ia virar um. Daí todo mundo ia fazer vídeo no YouTube analisando a briga entre eles e o vendedor. Ia saindo matando o Matheus a grito. Ia sair em tudo.
2 dias depois, quando eles desceram para tomar café da manhã, eles notaram que a mancha tinha reaparecido no tapete. Meu Deus! E o processo se repetiu algumas vezes. Eles limpavam a tal mancha de gordura e poucos dias depois ela simplesmente reaparecia. Frustrados, eles jogaram a porcaria do tapete fora e compraram um novo, com o qual eles não tiveram esse problema. Ok. Essa história me pega um pouco, porque eu já falei aqui no canal ou no podcast que isso aconteceu na minha família. Eu não estava presente, obviamente, porque eu não era nascida, mas o vestido de noiva da minha tia teve esse mesmo problema. No dia do casamento dela, várias manchas escuras apareceram no vestido e a minha avó, desesperada, começou a passar veja. Minha avó contava essa história assim, com o olho arregalado 20, 30 anos depois. Elas começaram a lavar com veja o vestido, porque não podia lavar na máquina de lavar, né? Então você tinha que ficar limpando. E daí a mancha desaparecia. Quando elas iam ver, tinha uma outra mancha em outro lugar. E daí elas limpavam aquela, e daí parecia que nunca acabava. E isso foi algo que foi testemunhado por pelo menos umas 3, 4 mulheres que estavam na casa, porque era minha avó, minha tia, a irmã da minha avó e uma amiga da família. E elas começaram a limpar, limpar, limpar o vestido e rezar, e rezar, e rezar, até que deu certo e minha tia casou. Mas isso aconteceu no dia do casamento da minha tia. E eu não duvido que, eu não sei a explicação, mas eu não duvido, porque são 4 mulheres falando que Não, e viram que motivo elas aquilo. teriam pra mentir? Não tem porquê. Exato, não Tipo, tem motivo nenhum, né. Então essa história me pega bastante, eu acredito nisso. Uma bela noite, o Jack, que era um fã assíduo de filmes de faroeste, estava assistindo um filme depois de um longo dia de trabalho, quando a televisão da sala pegou fogo. E outros aparelhos elétricos, como um fogão novo, também pegaram fogo. eita. Mas a família falou: "Ai, gente, essa casa com a Casa instalação toda velha, né? ferrada, eu e meu pai que fizemos os reparos da instalação elétrica, então, obviamente, a gente fez alguma porcaria aqui, a gente não fez direito porque não somos profissionais, e deve ter sido isso". Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas quando a fiação do carro do Jack também pegou fogo. Aí não tem. Dias depois dele ter comprado o carro. Era um carro novo, não era nem um carro velho. Durante a renovação da casa, o John, que era um soldador experiente, soldou cerca de 30 novas juntas de cobre para os encanamentos da casa. Quando Jack ligou a água, todas elas vazaram. Eita. Eles tiveram que reparar as juntas, né, de cobre várias vezes, soldar de novo várias vezes para elas pararem de vazar. E isso era uma constante. Às vezes, reparos na casa que normalmente levariam 10 minutos chegavam a levar horas na casa da família e frequentemente esses reparos tinham que ser refeitos algumas vezes para vingar. Nossa, que inferno. Como se a gente não tivesse trabalho suficiente, né? Tudo dava problema na casa, principalmente o encanamento. Às vezes, o Jack passava horas pintando as paredes da casa e quando ele acordava no dia seguinte, ele via que todo o trabalho dele tinha sido destruído por marcas fundas de garras. E não parou por aí. Depois que eles reformaram o banheiro inteiro e compraram tudo novo para o banheiro, o Jack e a Janet acordaram na manhã seguinte ao término da reforma e encontraram toda a porcelana da pia e da banheira arranhada e quebrada. A porcelana nova que eles tinham acabado de instalar. Gente, não só fantasma, vândalo. Vândalo, meliante. Meliante. A filha mais velha do casal também começou a correr para o quarto dos pais durante a noite, dizendo ter visto pessoas flutuando no quarto dela.
E quando Jack ou a Janet iam até o quarto da filha, eles não encontravam absolutamente nada de anormal. E com o passar dos anos, esse tipo de coisa começou a irritar os membros da família. Anos! Anos, porque assim, eles meio que, a criança tá tendo pesadelo, a fiação tá com problema porque é uma fiação velha, encanamento, é porque eu não sou profissional, pegou fogo, é curto-circuito. Eles meio que, sabe, ninguém pensa em fenômenos paranormais imediatamente. Você pensa no mais lógico, no mais, né, comum, e depois você começa a ver que não é bem assim. Mas assim, com o passar do tempo, é óbvio que esse tipo de coisa pequena que você fala, ai, não é nada, é uma coisa lógica, é uma coisa normal, existe uma explicação para isso, o tempo inteiro começa a te irritar. E assim, objetos desapareciam, aparelhos elétricos entravam em curto, a descarga da privada dava sozinha, Nossa. acionava sozinha, às vezes no meio da noite. Cadeiras de balanço na varanda da casa balançavam sozinhas. Rádios ligavam e desligavam mesmo quando eles não estavam ligados na tomada. Nossa, gente. E daí as coisas, assim, foi daí ladeira abaixo, porque foi escalando, a atividade paranormal foi escalando. Em 1977, as gêmeas Shannon e Karen nasceram e com isso o estresse da família aumentou consideravelmente. E parecia que quanto mais estresse a família tinha, mais os fenômenos aumentavam, e quanto mais os fenômenos aumentavam, mais estresse a família tinha. Uma noite, o Jack estava dormindo quando ele sentiu alguém o acariciar. E acreditando que era sua esposa Janet, ele entrou no clima. Ele falou, gostoso, um carinhozinho aqui. Mas quando ele virou pro lado, ele percebeu que a Janet estava dormindo. O que quer que tenha acariciado Jack naquela noite voltaria para molestá-lo algumas vezes. Meu Deus! Mais tarde, a Janet também reportou ter sido sexualmente atacada pela força paranormal que assombrava a casa da família. Ainda, como a gente falou, meliante, ainda uma pessoa ruim. Gente, o que quer que seja que tá assombrando essa casa é um desajustado. Completamente. Eles eram frequentemente acordados no meio da noite com barulho de batidas nas paredes e no teto, e também podiam ouvir durante o dia um barulho que parecia um grunhido de porco. Imagina, você chega em casa, está tentando ver seu filme, sua novela, e tem um barulho de porco na casa. Você não tem um minuto de paz. Você vai dormir batida no teto, batida na janela, fantasma te molestando. Meu Deus. Você não tem um minuto. Não tem um Que minuto. inferno. Como que você chega do trabalho e consegue descansar? Você não consegue ver um vale tudo depois, sabe? Você não consegue comer uma janta tranquila. E 2 filhas recém-nascidas. E tipo, é a sua casa, sabe? É o lugar que você vai pra descansar do horror que é o mundo lá fora, né? Exato. E daí vem o mundo lá fora pra dentro da sua casa. Não dá não. Eles até que aguentaram muito tempo. E foram educados ainda. Sim. Em 1983, a família começou a notar também um odor muito forte que não Gente, só piora. Agora é o fedor do mal. Não tinha nenhuma explicação. Eles procuraram dentro das paredes para ver se tinha alguma coisa, um bicho morto, porque acontece muito dentro de casa antiga, né? Entre as paredes, porque a parede de madeira ela é dupla, né? Então, dentro das paredes No onde vão, né? fica a isolação, às vezes entra rato, daí o rato morre, junta mosca, é um inferno. Mas eles dizem que esse odor parecia ser uma combinação de carne queimada, carne apodrecendo e enxofre. Era um cheiro muito forte e que, assim, aparecia do nada, não tinha explicação e aparecia nas 2 casas, tanto na da Janet e do Jack, quanto na do John e da Mary.
E foi ficando cada vez mais difícil ignorar o que estava acontecendo na casa da família Smurl. Até que um dia a Janet estava no porão lavando roupa, quando ela ouviu uma voz sussurrar: Janet. E ela procurou a voz, mas ela não viu ninguém no porão. Ela então voltou para a roupa suja, né, separando ali, dobrando roupa, e ela ouviu de novo: Janet. E visivelmente abalada, ela perdeu a paciência e gritou: O que é que você quer? Essa sou eu, gente. No primeiro poltergeist que tiver, eu sei que a gente não pode reconhecer atividade, sabe? Porque senão o poltergeist fica pior. Mas na primeira inconveniência eu vou gritar com esse fantasma para ele sair daqui. Daí ela gritou: O que é que você quer? Mas ninguém respondeu. Ela então, assustada, começou a subir as escadas lentamente, de costas, ainda olhando para o porão para ver se ela via alguém ou alguma coisa. E a voz de novo: Janet. E quando a voz chamou pela última vez, ela se virou, subiu a escada correndo, fechou a porta da cozinha, caiu de joelho e começou a rezar. E ela começou a rezar para que Deus livrasse ela de qualquer coisa que tivesse naquela casa, que mandasse uma luz para aquela, sei lá, para aquela alma penada que estava atormentando a família já há anos. E essa foi a última gota. A essa altura, a família já tinha tido esse tipo de experiência por quase uma década. Eles então começaram a conversar com amigos e considerar ajuda externa. Como a família era católica, um padre veio investigar o que estava acontecendo. Ele ficou hospedado na casa junto à família, e algumas fontes falam que ele ficou hospedado por uma semana, outras que ele ficou hospedado por 2 dias. Fato é que durante o tempo que ele ficou lá, ele não observou nenhum evento paranormal. Ué? Nossa, que ódio, né? Você demora 10 anos pra buscar ajuda, você foi até molestado pelo bicho, e aí quando você chama ajuda, o bicho decide que não vai mostrar nada. Dessa vez ele vai Pois é. se comportar. Pois é. Segundo o casal, 2 pequenos exorcismos foram realizados na propriedade, mas eles não tiveram resultado. Essa alegação de que houve exorcismos antes deles pedirem ajuda pública, ela é meio contestada, Tá. porque não existe registro oficial de que nenhum exorcismo tenha sido aprovado pela Igreja Católica para aquela residência, para aquela família. Então, bom, eles não tiveram resultado com o que é que tem acontecido, Mas o preces e padre tentou fazer bênçãos. alguma coisa. Sim, ele foi lá, ele rezou, ele abençoou a casa, ele rezou com os membros da família, mas assim, ele não observou absolutamente nada. Então a igreja também estava de mãos atadas, porque o que a igreja vai fazer? Vai mandar uma carta para o Vaticano falando: eu preciso de um exorcismo. Para quê? Eu não vi nada. Se ele não viu nada. Entendeu? E ele não sentiu nada. Não sei, de repente era um padre frio também, a gente não sabe. Nem todo mundo é um bom padre, gente. Padre é igual encanador, tem uns que não funcionam, tem uns que são bons, tem uns que te deixam na mão mesmo, entendeu? Às vezes também a assombração só não quis se manifestar também naquele momento, porque viu, falou, não. De repente, se é alguma coisa que tá na casa há uma década e que tá atordoando essa família, eles não vão se manifestar para um padre. Eu não faria isso se eu fosse uma entidade. Quando eu for uma entidade, eu não vou me manifestar para padre. Já decidi aqui. Parece aquele cara do não falo com bandeirantes, não sabe? Não falo com padres. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Gente. A família resolveu vir a público
com a sua história, porque o padre não tinha funcionado, a Igreja Católica estava de mãos atadas, não podia ajudar. Então, sem a ajuda da igreja, eles resolveram vir a público com a sua história, contactando a mídia e sendo, inclusive, entrevistado em programas como Larry King e Entertainment Tonight. A história atraiu muita atenção. Mas muita. Foi assim, capa de revista, primeira página de jornal, porque também é uma cidade meio pequena, né? Não deve Não, e acontecer também muita 10 coisa. anos de sofrimento, né? Não, e assim, é uma família com 4 crianças, 4 meninas, então, Nossa, é. e a família toda, tanto a família com as meninas quanto os pais do Jack estavam reportando esse tipo de coisa. Então, obviamente, que são 8 pessoas reportando esse tipo de coisa, você vai acreditar. A história também atraiu muitos céticos que diziam que a família estava fazendo de tudo para ganhar atenção e fama e dinheiro, porque todo mundo ganha muito dinheiro, né? É. Todo mundo, ninguém é ridicularizado nessas horas, todo mundo fica rico, milionário. Até que em 1986, uma amiga indicou um professor que indicou o Ed e a Lorraine Warren, o famoso casal que investigava fenômenos paranormais. Ed era um ex-policial auto-intitulado demonologista e a sua esposa Lorraine era uma médium. E eles já tinham ganhado fama após seu envolvimento em casos icônicos como o de Ronald DeFeo, em Amityville, e o julgamento de Arne Johnson, em Connecticut, que ficou conhecido como o caso O Diabo Me Fez Fazer, retratado em Invocação do Mal 3, que é o pior filme da franquia. A gente já Extremamente fez chato. um vídeo sobre esse caso também, A gente. Renata fez Faz um muito vídeo. tempo. É. Isso, acho que foi no Antigo Testamento ainda, não foi? Velho Testamento ainda, sim. Então, mas a gente pode linkar o vídeo aqui se vocês Sim. quiserem ver. Desculpa alguma coisa, porque é bem antigo, eu É não bem sabia antigo. editar direito, ainda estava aprendendo. Mas foi quando saiu Invocação do Mal 3 que Sim. você fez, né? O casal investigou a casa da família por meses, supostamente testemunhando diversos eventos paranormais. O Ed afirmou ter visto uma massa preta se formar diante de seus olhos e as temperaturas caírem abaixo do 0 grau. Em entrevistas, ele chegou a declarar que o demônio está naquela casa. Meu Deus! Essa massa preta que ele disse que se manifestou, assim, se formou na frente dele, a Janet e a Mary também já tinham visto essa massa preta. Nossa, gente, Era o que como será se que é? alguma coisa se materializasse. Após a investigação inicial, Ed e Lorraine constataram que 4 entidades habitavam a casa da família Smurl. Uma mulher idosa, que era relativamente dócil, uma menina violenta, que era responsável pela maior parte da atividade poltergeist, que é ligar rádio, sabe, mexer coisas, esconder objeto. Poltergeist é o espírito endemoniado, gente. É o espírito apocalíptico que ele só quer te irritar. Ele não te faz mal, pelo que eu sei. Ele só quer acabar com a sua paz e deixar você maluca dentro da sua casa. E é por isso que você não pode reconhecer a presença dele, porque se você reconhece, ele ganha atenção, ele fica feliz e daí ele começa a te irritar o tempo inteiro. O poltergeist é tipo a assombração narcisista, né? Ele quer atenção. Não interessa qual. Onde é que eu tava? Então. Na menina mal então essa malcriada. menina violenta seria a responsável pela atividade poltergeist. A terceira entidade era um homem que já havia morrido na propriedade décadas antes e cuja presença estava associada a luto e tristeza. Ele seria o responsável pela queda de temperatura e pelos vultos observados pela família e pelos Warren. E a última entidade, a Lorraine falou que era um demônio, uma força maligna que exercia controle sobre todas as outras entidades. O demônio seria o responsável pelos fenômenos mais violentos e degradantes sofridos pela família, como, por exemplo, o assédio sexual. Ele seria a tal massa preta que se materializava diante dos membros da família.
Segundo o Ed, havia algo naquela casa com inteligência para infligir danos físicos e psicológicos à família. Ele diz que o demônio era muito forte. E ele era muito consciente do que ele estava fazendo. Que ele queria Nossa, e por que será realmente que maltratar a família. Por que será que o que quer que fosse era tão forte assim, né? Tipo, Então, o que será segundo que Ed, a aconteceu? família era simplesmente a família escolhida. Eles simplesmente foram escolhidos pelo demônio. Eu fico pensando se ele já estava na casa ou se veio com o tapete. Então, dizem que tem algumas histórias de que esse homem que teria morrido, ele tinha matado a esposa na casa, mas isso não foi confirmado, pelo que eu Tá. li. Nada disso. Nessas horas aparece, né, muita história. Ai, não, fulano era um psicopata que morreu na Sim. casa e depois de ter entregado a alma para o demônio, não sei o quê. Então tem muito lore, assim, tem muito folclore ao redor de todo mundo que já viveu lá. Diversos fenômenos paranormais foram capturados em vídeo pelo Ed Warren, o que prova que demônios e entidades malignas são reais. Ou pelo menos é isso que o Ed dizia, já que ele nunca liberou nenhuma dessas muitas provas para mídia ou para nenhuma autoridade especializada. Eita. Outros padres chamados pelo Warren foram até a casa para performar exorcismos, mas eles não foram capazes de fazer com que os fenômenos parassem. E vale ressaltar, mais uma vez, que a Igreja Católica alega que nenhum exorcismo tenha sido autorizado na residência ou na família. Aliás, a Igreja Católica, apesar de acreditar na família Smurl no primeiro momento, se negou a ajudar a família de forma significativa, alegando que não havia nenhuma evidência de que fenômenos paranormais ou atividade demoníaca estava acontecendo ali. Foi o que eu falei, eles estavam de mãos atadas porque a investigação não levou a lugar nenhum. Tá. A posição oficial da igreja, apesar dos muitos pedidos de ajuda, era: nós estamos orando pela família. Obrigada, hein, padre. Eu falei, gente, padre e encanador, ó, tem uns que são ótimos, tem uns que te deixam na mão. É verdade. Entre a igreja não confirmar os fenômenos e se negar a ajudar a família e o Ed não liberar nenhuma evidência que ele dizia ter, o ceticismo em torno da história aumentou consideravelmente. Toda semana tinha um artigo criticando a família e os Warren nos jornais e nas revistas locais. Toda semana tinha alguma coisa desmentindo a família, algum especialista dizendo que os Warren não tinham credencial nenhuma, não tinha tipo qualificação nenhuma para estar lá, já que eles eram auto-intitulados demonologistas. Então, assim, muitos céticos saíam criticando, porque assim, é difícil de acreditar. Não existia nenhuma prova. Os vizinhos, eles até falavam, sabe? Tipo, ai, não, porque eu ouvi eles gritando, eu vi eles saindo correndo da residência. Então você até acreditava num primeiro momento, mas depois de todo aquele circo mediático que tinha se formado ao redor da família, até os vizinhos começaram a falar, gente, ninguém acha nada, a igreja vai lá, não acha nada, os padres vão lá, não para. Como os Warren já tinham uma certa fama, o envolvimento deles nesse caso mais atrapalhou do que qualquer outra coisa. Eu imagino. Eles fizeram inclusive uma infame coletiva de imprensa na varanda da casa da família Smurl e atraíram ainda mais atenção e mais ceticismo para o caso. Porque os Warren, eles eram os garotos propagandas do demônio, assim, eles eram... onde você colocava um artigo no jornal do metrô, eles queriam dar uma entrevista para você, sabe? Eles queriam estar em qualquer lugar, qualquer atenção. Cansados de toda a atenção negativa, a família exigiu que repórteres e curiosos saíssem da propriedade e deixassem a família em paz. Em outubro de 1986, um padre local supostamente teria sido chamado e suas preces supostamente haviam expulsado os demônios daquela casa.
Algumas fontes dizem que esse teria sido um exorcismo secreto, confidencial, sem registros na igreja, ou sem registros liberados para a mídia. Mas a gente não sabe porque a igreja nega tudo isso, né? Em dezembro daquele ano, um livro chamado The Haunted, do escritor Robert Curran, foi publicado e em 1991 o livro foi adaptado para as telas da TV. A família supostamente não recebeu nenhum royalty pelo livro ou pelo filme. Eita! E eles acabaram se mudando da casa em 1988. A casa foi vendida para um homem que queria alugar a casa e ele teve, obviamente, muitos problemas em achar um morador que queria alugar aquela casa. Mas ele achou uma mulher chamada Deborah Owens, que se mudou para casa e disse nunca ter observado nenhum fenômeno paranormal na propriedade. O Jack Murrow morreu em 2017, aos 75 anos, e a filha mais nova do casal, a Karen, se tornou investigadora paranormal e assistente social. Então ela trabalha como assistente social e ela faz um bicozinho de investigadora paranormal. Ela diz que a família não criou a história para chamar atenção. Em uma entrevista ao Citizen's Voice em 2016, ela declarou: fazer isso por fama ou dinheiro é a declaração mais ridícula de todas. Éramos uma família normal, com vidas normais, que passou por uma tragédia e prevaleceu por se manter fiel e forte. Foram todos os outros que transformaram tudo em um pesadelo. Lutamos contra os demônios internos e contra o público externo. Eles pioraram tudo. Nunca ganhamos dinheiro com o livro ou o filme. Quem iria querer passar por toda essa mídia e críticas públicas? A razão pelo qual me envolvi com investigações paranormais é para que ninguém tenha que passar pelo que passamos. Em mim, eles recebem ajuda e aconselhamentos profissionais, discretos, legítimos, honestos e sem julgamentos. Ninguém que esteja passando por uma tragédia deve ser tratado como nós fomos. E essa é a história da família Smurl. Graças ao filme Invocação do Mal, o casal Warren é mundialmente conhecido. Eles são adorados por muitos, mas também constantemente criticados por terem transformado histórias reais, com pessoas reais, em circos midiáticos que lhes garantiram fama e dinheiro. Muito dinheiro. Mas, para saber mais sobre o casal Warren e todas as polêmicas envolvendo esse casal, você precisa ouvir o podcast Pátria Amada Criminal. Sim! Onde quer que você encontre os seus podcasts, onde quer que você ouça, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, em qualquer lugar você vai encontrar a gente. E em outubro, 2 episódios serão liberados sobre Ed e Lorraine Warren. Fiquem de olho, jovens. Fiquem de olho, olhos e ouvidos abertos. Sim, eu adorei, eu não conhecia. Eu não sei se eu acredito nessa família, mas eu também não desacredito. O que eu não acredito é no Ed Warren. Já quero ouvir essa história, já estou ansiosa. Então eu vou te contar tudo. Vou te contar tudo semana que vem. Fiquem de olho, gente. É isso. Yes. E beijos. Tchau.